Olá, as pessoas. Vamos aqui para a segunda parte, então, da nossa aula. Agora estou gravando de tarde, a primeira eu gravei de madrugada. Vocês devem ter percebido pelo tom de voz e pela cara de sono. Mas vamos lá. Então, dando sequência, o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, né? Era 1 hora, então vou tentar ser um pouquinho mais objetivo com essa parte, tá bom? Então, o nosso segundo item aí são os desafios da atualidade e aí detalhar um pouquinho mais alguns desses desafios, tá? Se a ideia da primeira parte foi a gente entender um pouquinho melhor, com um pouco mais de profundidade, algumas características do campo da psicologia crítica e como ela se opõe à psicologia mais tradicional, hegemônica, agora a gente vai ter uma ideia do que seria então ou de como a gente poderia pensar algumas dessas questões, tá? Eu já estava no slide errado aqui. Então, o primeiro slide dessa parte é esse, os desafios da atualidade, né? Ou seja, que potencialidades, que tarefas e que conflitos, a gente poderia dizer, o campo da psicologia social vive hoje. Então, a primeira ideia é de que a psicologia crítica como um todo, né, e a psicologia social crítica como parte dela, é um campo de rupturas. Tá? Então, podem pensar num campo de forças mesmo, aquela ideia de magnetismo, ou seja, um campo em que se formam várias ideias que tentam romper com ideias dominantes. Então, muitas vezes a psicologia crítica está focada justamente em criticar algo, para ela dizer, olha, isso aqui que todo mundo conhece não é bem assim o que a gente faz. A gente está tentando mostrar o que é isso e mostrar que caminho a gente acha que pode ser mais interessante. Né? Então, isso significa que ser um campo de rupturas é um campo que não está tão unificado e não tem tanta organização nas ideias. Né? Seria muito bonito se o mundo fosse todo certinho e a gente pudesse descrevê-lo de forma certa. Né? É justamente isso que a gente está criticando, uma falsa ideia de ordem do mundo e de uma descrição exata desse mundo. Né? Então, a ideia da psicologia crítica com esse campo de rupturas, que tem diversos usos, ou seja, muita gente se autodenomina psicologia crítica ou psicologia social crítica. Algumas nem críticas são, mas se dão esse nome porque é bacana, soa bem, né? Mas então isso significa que tem múltiplos usos o termo. E tem sido muito mais uma frente de luta ampla do que um movimento articulado. Né? Luta, em geral, libertária, luta contra as injustiças, luta contra a dominação ou aquilo que estaria na base do sofrimento humano. Dado que a gente está tentando pensar o bem-estar e a qualidade de vida, tudo aquilo que se volta contra o bem-estar e a qualidade de vida faria parte desse campo de estudos e de intervenções. Né? Então, o que os Spinks vão afirmar aí é que a postura crítica, né, essa ideia de uma postura crítica com toda a sua variabilidade, é interessante porque ela é contundente, né? Ou seja, ela tem uma força argumentativa ou uma força de articulação porque ela mobiliza, né? Ela engaja as pessoas em questões sociais reais, concretas, né? E permite um olhar alternativo sobre a psicologia social. Então, se o olhar da psicologia social se coloca como um olhar, né, ou com lentes mais ou menos únicas, né, como uma forma de ver o mundo, outras formas vão sendo colocadas, outras possibilidades de olhar, né, e de mobilizar as pessoas vão sendo construídas pelas psicologias sociais críticas. Seria um campo legítimo, né, para os autores, porque os impactos da psicologia social crítica alcançam as maneiras como damos sentidos ao cotidiano. Então, se o que define qualquer psicologia social é estudar essas maneiras de como a gente dá sentido, significado para as coisas do cotidiano, a psicologia social crítica ou as psicologias sociais críticas dão conta disso. E também de diferentes formas elas vão lidar com formas de sociabilidade de micro alcance, de médio alcance e de macro alcance. Tá? Então é um fechamento mais ou menos dos argumentos que vinham antes. Qual é a principal característica então? É esse caráter libertário. Né? É uma certa luta por liberdade, considerando que sem liberdade, ou que a liberdade, que é a base, né, dos direitos humanos, ou a liberdade, que é a base da condição humana, é também a base do bem-estar.
Então, tudo aquilo que fere a liberdade deve ser criticado e transformado. Então, essa ideia de saúde, qualidade de vida, bem-estar, justiça, igualdade, né? Tudo isso gira em torno do campo das psicologias críticas, tá? E aí ela expressa, né? Ou ela se expressa de 4 maneiras. Então, esses desafios, né, vão ter 4 maneiras, e talvez isso seja a parte um pouco mais difícil de entender do texto, que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor agora, que são esses desafios, né, ou as maneiras de se expressar: epistemológica, linguística, transformadora e metodológica. Tudo esquisito por enquanto, mas agora os próximos slides vão ser dedicados a cada uma dessas maneiras de expressão do caráter libertário da psicologia social crítica, ou mais precisamente dos 4 desafios: o desafio epistemológico, o desafio linguístico, o desafio transformador e o desafio metodológico. Tá? Então, a ideia é a gente entender um pouquinho disso para podermos ir para a última parte. Bom, para o caso, né, do desafio epistemológico, os autores claramente são construcionistas, né? Mas aquilo que eles descrevem a partir do construcionismo vai nos servir para pensar outras possibilidades, tá? Pós-estruturalistas, marxistas e por aí vai. Então, qual é a ideia geral aqui? É a ideia do conhecimento como construção social. Para a gente entender o que eles estão dizendo, que é esse conhecimento como construção social, depois a gente vai ter uma dedicação um pouco maior ao termo construcionismo, né, e o que se quer dizer com isso. Mas a ideia é que o construcionismo se coloca como uma postura crítica ao representacionismo. Então é um monte de palavra nova, né, um monte de coisa que a gente vai tentar pegar as ideias gerais, tá? Obviamente, quem quiser se aprofundar, tem aí os principais autores, né, que fazem a crítica ao representacionismo, que são o George Herbert Mead, que eu já falei, o Harold Garfinkel, que eu já falei, e uma dupla de autores que sistematiza essa ideia, que são o Berger e o Luckmann. No último vídeo, era para eu estar com o livro deles aqui, né? Mas no último vídeo eu mostro a capinha do livro, né, e falo dele para vocês. Mostro o livro do Garfinkel, do Mead, tá? Eu vou tentar me lembrar de fazer isso só para vocês verem as carinhas dos livros, já que eu não peguei as fotos para colocar aqui. Então, primeiro vamos lá. O que é esse representacionismo? É a ideia de que muito comum, né, a ciência mais tradicional, as ciências do século XVII, XVIII, XIX, que é a ideia de que nós temos um mundo objetivo e nós temos sujeitos conhecedores desse mundo. Então, o que os sujeitos conhecedores desse mundo, ou desse objeto, né, ou do mundo objetivo, porque ele é o mundo dos objetos, faz? Esse sujeito representa esse mundo. Ou seja, o mundo se apresenta para nós e nós, por meio de uma observação rigorosa, por meio de um método rigoroso, reapresentamos ou representamos esse mundo de uma forma que todos nós entendemos, numa linguagem mais precisa, numa linguagem matemática, numa forma objetiva, em que a subjetividade se vê controlada. Então, para poder dar conta do controle dessa subjetividade é que se cria o método experimental, o método científico, que extrai a subjetividade ao máximo para dar ênfase ao objeto de estudo. E quanto mais precisa essa observação e essa descrição, quanto mais precisa essa representação, mais científico será. Então, a nossa ideia de ciência em geral, muito baseada no positivismo, é a de que o critério de conhecimento é uma representação objetiva dos fenômenos. Tá? Esses autores aqui, que estão desde o começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, metade do século XX, e aí mais para o final do século XX, o Berger e o Luckmann, vão questionar essa capacidade, né? E eles vão tentar mostrar que, na verdade, não há uma essência do mundo que nós conseguimos ir revelando ou representando, né?
própria forma como a ciência olha para o mundo já traz certas regras que os cientistas não percebem, mas são regras sociais, mais ou menos inconscientes, mais ou menos não percebidas, são tácitas, são cotidianas, e a própria linguagem científica está baseada nisso. Né? Então, o que eles estão tentando mostrar como uma espécie de sociologia do conhecimento? O conhecimento é social. A nossa percepção é social. Então, quando a gente olha para as coisas, a gente olha e dá um significado que tem a ver com o momento histórico, com o lugar social daquela pessoa que fala, que observa, que descreve. Né? Eles são bastante influenciados pela fenomenologia. O Mead nem tanto, mas o Garfinkel com certeza, o Berger e o Luckmann também. Então há uma postura filosófica que deriva de um lógico, estudioso da matemática, filósofo, que é o Edmund Husserl, que logo no comecinho do século XX propõe a ideia de fenomenologia. A gente vai falar disso um pouco mais adiante também, tá bom? E aí eu volto para Kant para a gente entender um pouco melhor o termo fenomenologia, a gente entender um pouquinho melhor a proposta do Husserl e de algumas pessoas depois dele que vão influenciar o construcionismo. Tá? Então a ideia qual é? Quando um ser humano para observar algo, ele não está produzindo uma ciência neutra, né? Uma descrição da essência. Ele está construindo uma realidade. E ao construir esta realidade, ele explica o mundo de uma forma que tem a ver com todo o grupo cultural e a sociedade na qual ele vive. Ainda que a gente não perceba isso. Tá? Então, a ideia é que toda realidade é uma construção. Essa realidade, se é uma construção, portanto, nos diz que, claro, tem uma objetividade, mas não existe objetividade sem quem a conheça. E quem a conhece não fala no vazio, no vácuo, longe da história, de outros seres humanos, das relações de poder. Então, a pessoa que observa, os cientistas em geral, vinculados a determinadas classes sociais, a determinados grupos sociais, deixam de ver coisas importantes, porque eles olham para o mundo com as lentes daquele lugar social. E o que é pior, universalizam isso como se fosse a visão de todas as pessoas. Né? Para a gente pegar um exemplo bem extremo, né? A gente imaginar como seria, por exemplo, um indígena olhando e observando uma árvore e o que ele vê, e como seria um cientista observando uma árvore e como ele a vê, como ele a descreve, e como seria, por exemplo, né, um dono de uma indústria de móveis olhando para aquela árvore e como ele a vê e como ele a descreve. Tá? A gente pode imaginar claramente que um pode estar vendo ali uma conexão sagrada, um antepassado, uma relação com os seres da natureza de uma forma bastante forte, né, e que explica muitas coisas do seu cotidiano. O outro olhando simplesmente para moléculas, né, ou estruturas biológicas, e o outro vendo ali uma possibilidade de lucro, um mero produto que não tem valor que não seja um valor comercial. Tá? E isso chega a ter diferenças extremas quando a gente para pensar em racismo, machismo, né, em formas de explicar algumas questões. Por exemplo, o Piaget, né, famoso Jean Piaget, um dos fundadores do construtivismo, que às vezes construcionismo também é chamado de construtivismo, mas tem um sentido diferente. Quando observa crianças brincando, lá em 1920 alguma coisa, vai afirmar, por exemplo, que o desenvolvimento moral dos meninos é mais elevado porque ele estuda certos jogos e certas regras para tentar dar essa ideia do desenvolvimento moral, muito voltado para as brincadeiras de meninos. Uma autora mais recente, chamada Carol Gilligan, por exemplo, faz uma crítica muito grande ao fato de que, pela desvalorização das brincadeiras femininas, de uma forma geral, né, que tem a ver com a desvalorização e invisibilização do trabalho da mulher, seriam descritas supostamente cientificamente por Piaget como um desenvolvimento moral de outra ordem, né, como um desenvolvimento moral
menos, como é que a gente diria, menos elevado, tá? Um desenvolvimento moral inferior das mulheres, por conta da forma como ele analisa. Então vejam que um cientista olhando para uma brincadeira que pareceria algo bastante neutro, e o Piaget é muito cuidadoso, muito detalhista na sua descrição, acaba não percebendo que ele é um homem, né, num período em que as mulheres não são respeitadas como seres humanos, sem direitos e, portanto, supostamente com suas atividades menos valorizadas, e ele descreve, então, como um fato universal o fato de que as brincadeiras das meninas não, ou as meninas em geral, não teriam o mesmo desenvolvimento moral que os meninos. A gente pode pensar em como Freud descreve a sexualidade, né, o centro do falo, né, ou do pênis, na forma de pensar o desenvolvimento sexual de toda a humanidade, em todas as culturas. Então, tudo isso está sendo criticado por esses autores. Tá? Por isso, não dá para falar de uma essência ou de um essencialismo e o construcionismo, né, esse desafio epistemológico é tentar ir desconstruindo essa visão de ciência que a gente tem para apresentar essa visão muito diferenciada. Né, é bastante chocante quando a gente toma contato com isso pela primeira vez, e que é a proposta dos construcionistas, e que de uma forma mais ou menos semelhante tem a ver com o fato de que o conhecimento é construído socialmente do lugar social de onde se fala, e com isso os marxistas também concordariam. Tá? Então, é essa a ideia. Não dá para ser essencialista. Então, é uma epistemologia anti-essencialista e que parte da noção de que nós construímos a realidade. E com isso, obviamente, a gente pensa numa forma de construir conhecimento diferente e de intervir no mundo de forma diferente. Tá? São várias correntes possíveis. Uma delas derivada do pós-estruturalismo, do Foucault, né, e de estudos da linguagem, da virada linguística, que a gente vai ver daqui a pouco, pensam a linguagem não só como signos que representam o mundo, o que seria uma forma de pensar a linguagem, uma escola da linguística, tá? Dos estudos sobre a função da linguagem. Mas a linguagem é vista como performance. Então, a forma como nós falamos constrói realidades, porque as realidades têm a ver com as práticas e também com as práticas linguísticas. Né? Então, esse exemplo que a gente estava dando de como a ciência constrói uma divisão de gênero, né, uma divisão de raça, porque as teorias racistas também tentavam se sustentar com base na ciência, né, como ela vai construindo essas realidades, a gente vai tendo também na forma como nós designamos o mundo e como a ciência vai nos ensinando a designar o mundo, diversos preconceitos a serem combatidos, né, diversas transformações possíveis que a gente pode tentar operar no campo do discurso ou da linguagem. Então, quando vocês veem no Código de Ética ou em algumas resoluções do Conselho um pedido ou uma exigência de que a gente use, em geral, o gênero feminino na escrita sobre profissionais da psicologia, né? Hoje a gente fala de uma forma diferenciada para tentar dar conta não só de gêneros masculino e feminino, mas de uma grande gama de possibilidades de estar no mundo, né? E a gente tenta usar algo mais neutro. A ideia é que a gente vá formando formas diferentes de pensar e de agir, né? E de falar, porque a fala já é um ato, já é uma ação. E uma das questões centrais nesse sentido, né, e que tem a ver com toda uma desconstrução de como se vê a loucura enquanto uma entidade que habita um corpo, uma doença, né, uma essência da falta de mentalidade, de moralidade, que seriam preconceitos muito fortes em torno da loucura, está em a gente mudar os discursos sobre a loucura. Esse é um dos motivos pelo qual o Foucault escreveu a História da Loucura. Né? E quando a gente, então, vai mudando as conotações, tentando compreender de outra forma, quando a gente tenta falar de uma outra forma sobre a loucura, a gente começa também a lidar com a loucura de uma forma diferente, de uma forma diferenciada. É algo bastante difícil, mas é essa a ideia. Tá? Então, a linguagem, ou a forma como nós organizamos a linguagem, pode ser entendida também como uma forma na qual a linguagem científica se organiza.
E essa linguagem hegemônica do positivismo passa a ser confrontada, criticada e tenta-se construir novas formas, né, novos discursos, novas possibilidades de falar sobre o mundo, porque são novas formas de construir o mundo e de mudar as práticas cotidianas, as relações cotidianas. Tá bom? Então é mais ou menos essa ideia que caminha por aqui. Lá para o final eles falam de uma teoria bastante complexa, né? Quem não entender também não tem problema, a gente não vai trabalhar diretamente com isso, mas só para mencionar a teoria torre-rede, né? Que vai trazendo a ideia de que não só os seres humanos constroem realidades, mas os objetos, as coisas, formam essa rede de realidades. O que significa isso? Agora pronto, né? Objetos também estão produzindo conhecimento? Talvez não conhecimento, mas objetos produzem efeitos de subjetividade e são elementos importantes nas relações. Então, construir ciência. Isso vem de filósofos da ciência, tá? Por isso que eu venho dizendo, mesmo nos campos de ciência mais rigorosa, a filosofia se faz presente o tempo todo. Quem discute isso são físicos, químicos, biólogos, e nós na psicologia às vezes não entramos nisso porque a gente nem sabe direito se a gente faz ciência, né? Ou a gente tem medo de se declarar cientista em alguns momentos. A gente vai tratar dessa questão um pouco mais adiante. Mas um exemplo que seria interessante para a gente pensar que cabe nessa argumentação é o papel dos celulares, dos computadores no nosso cotidiano, né? Como eles transformam a nossa relação com o mundo e como eles transformam a nossa forma de ser e a nossa relação com as demais pessoas. As redes sociais, as séries, né? Toda uma forma de representação do mundo, né? Ou de construção de realidades, às vezes muito descoladas, né? do mundo objetivo, mas que esta rede de pessoas e objetos constrói e que, portanto, construir conhecimento precisa levar em consideração todos esses elementos. Tá? É bastante complexo, vocês devem estar ouvindo falar disso pela primeira vez. Tem coisas aí também que eu não me aprofundei, mas é só para a gente poder entender, né, que é isso que a gente está vivendo, esse grande desafio de uma passagem de uma ciência que descreve o mundo ou acha que está descrevendo esse mundo, pontuações importantes, críticas importantes sobre os limites desse modelo e uma tentativa de construir outras epistemologias a partir daí. Tá? O outro desafio está vinculado ao que eles chamam de giro linguístico ou a virada linguística. Tá? O que significa essa virada linguística? Ela é um movimento extremamente importante na filosofia do século XX e que é muito influente hoje para todos os que não pensam de uma forma mais tradicional. Né? O que significa? Isso significa entender, está em consonância com a questão da superação do representacionismo. Para o representacionismo, a gente teria uma correspondência entre a realidade, né, e a linguagem. Ou seja, a linguagem é um instrumento de representação do mundo. A virada linguística ou o giro linguístico pensa a formação de realidades, pensa jogos de linguagem ou de sentidos. Tá? E quando a filosofia, então, começa a voltar-se para, ao invés de tentar explicar os objetos, tentar explicar a própria linguagem filosófica e a linguagem cotidiana, e como a linguagem filosófica é um subconjunto dessa linguagem cotidiana, como essa linguagem cotidiana se transforma, como diversas relações de poder, como diversas relações humanas formam a linguagem, né? Há uma virada extremamente importante nesse sentido. E mesmo dentre os positivistas, a gente tem os positivistas lógicos do século XX que estudavam muito um filósofo complexo, né? O pessoal de filosofia aqui da UFS gosta bastante dele, então se vocês puderem pegar disciplinas para entender o que ele fala, né? Quais são as principais ideias dele. Quem dá esse pontapé inicial é o Wittgenstein. Tá? Então, o Wittgenstein seria um dos principais autores vinculados à virada linguística. Né?
O Searle também e o Austin, né, que são filósofos aí já, se não me engano, ingleses, né? A gente não tem muito hábito de ler ingleses, né? Aqui a gente está lendo um bocado de gente da Inglaterra, né? Às vezes eu me dou conta disso. Mas não é proposital, porque acho que isso foi se juntando aí. Mas a ideia é tentar compreender que são esses jogos de linguagem, ou a forma como a linguagem e as regras de convivência vão se constituindo, e que muitas vezes a gente não pensou sobre isso porque a gente acreditou que a linguagem era só um instrumento para falar do mundo objetivo, se dão. E com isso há uma transformação importantíssima no mundo da filosofia que entra para as ciências sociais, para as ciências exatas, para as ciências da natureza e, de uma certa forma, influenciam a psicologia, ainda que a gente fale muito pouco sobre isso em psicologia, e esse é um ponto fraco da nossa formação em geral, tá? Não é só a nossa na UFES, não. Acho que tem um esforço até do nosso grupo de tentar dar mais conta disso, mas não é muito. A gente acha que a gente não precisa saber muito disso, a gente quer logo para a prática, a gente quer fazer as coisas, e aí acaba não percebendo o que está na base de como o nosso conhecimento se constrói, até para a gente ir para o mundo, ir para o campo da prática com ferramentas mais precisas, né, um conhecimento um pouco maior. Então, essa é uma das ideias. Mais ou menos no mesmo caminho, mas partindo de outros referenciais, a gente vai ter o famoso filósofo francês, Michel Foucault, muito importante para o campo da psicologia, pelos temas que ele desenvolve, como ele pensa, né, algumas coisas. E ele vai falar então desse discurso, não só como representação, correspondência com a realidade, mas como constituição de subjetividades. Como eu já mencionei aqui, o famoso História da Loucura tenta mostrar isso para a gente. Como mudam os discursos sobre a loucura, e a loucura pode ser vista na antiguidade como uma comunicação com os deuses e por isso ser valorizada. Depois fala-se que a loucura é possessão demoníaca, e então os loucos começam a ser rechaçados, né? Depois, na era da racionalidade, né, ou do centro da razão, da filosofia racionalista, a loucura é falta de racionalidade e, portanto, excluída da sociedade. E a gente, por influência já do Foucault e de outros autores que a gente pode falar mais adiante, quando a gente discutir a psicologia social no campo da saúde, passa a falar de uma transformação para que a loucura possa ser outra forma de existir, né? Ou outra forma de existência, com outras possibilidades, com diferenças que devem ser respeitadas, porque não são nem melhores nem piores do que uma forma de ser que tenta se impor como a normalidade e que castiga ou condena tudo aquilo que se diferencia dela. Tá? Então, essa é uma ideia. Outra é de metodologias do cotidiano, ou a etnometodologia, do Garfinkel, que vai tentar mostrar para a gente o seguinte: na verdade, a sociologia, de uma forma geral, o Garfinkel é crítico, né? Ele é um sociólogo muito crítico da sociologia, inclusive das sociologias críticas, dizendo que elas partem do pressuposto de que quem sabe sobre a sociedade, quem conhece as regras e normas sociais, são os sociólogos. E que, em geral, esses sociólogos acreditam, e ele usa essa expressão, que as pessoas comuns são imbecis sociais. Né? Ou são pelo menos dopados, que eles não sabem nada sobre o mundo que vivem. E o que o Garfinkel tenta mostrar com os experimentos dele, experimentos não no sentido que a gente está acostumado, né? Mas com os estudos dele, com a etnometodologia, é como as pessoas criam métodos dentro do cotidiano e elas entendem muito bem quais são esses métodos. Elas podem não pensar sobre, produzir teorias sobre, mas se você causar a sensação de estranheza, elas voltam para esses métodos. Se você colocar esses métodos no campo da reflexão, essas pessoas vão poder falar para você muito mais sobre o cotidiano delas do que os sociólogos e sociólogas. Né? Então a ideia do Garfinkel é tentar mostrar que a gente está o tempo inteiro construindo metodologias do dia a dia, metodologias do cotidiano, formas de convivência. E que as pessoas são atores, são agentes, são elas que constroem esse cotidiano. E, portanto, elas são as pessoas que poderiam mudar isso. E a sociologia ou as ciências sociais, e aí a gente pode estender isso para a psicologia social, erra muito feio quando acha que sabe o que as pessoas estão fazendo e as pessoas não. E quando tenta então se comunicar com essas pessoas, ela vai ter dificuldade.
tá? Então, essa ideia seria de a gente entender que nas conversas do cotidiano, nos discursos do cotidiano, talvez a gente conheça muito mais sobre os grupos sociais do que a gente fazendo uma observação neutra, de longe, descrevendo aqueles objetos que estão lá, enquanto nós estamos aqui munidos de conceitos científicos que representam a realidade. É tudo isso que eles estão criticando quando eles estão tentando mostrar que a própria ciência é só uma linguagem dentro de um campo amplo de práticas linguísticas e que ela tem um ponto cego, vários pontos cegos muito fortes, e que ou a gente amplia isso ou a gente vai seguir errando feio no campo da sociedade ou dos seres humanos. Tá? Então, essa é a ideia dos desafios que a gente enfrenta hoje. Mais uma possibilidade aí. Vem o terceiro desafio, que é a radicalização do papel da psicologia social. Né? O exemplo que eles vão dar aqui vai ser diretamente de Martim Baró, né? Da Teologia da Libertação e do Paulo Freire. Por que eles falam da Teologia da Libertação e do Paulo Freire? Né? Assim, esse autor que tem sido tão comentado, né, por conta dos ataques, inclusive de manifestantes, que não sabem que ele já morreu, na verdade nem sabem quem é Paulo Freire, o que ele disse, que levaram cartazes para a rua, morte a Paulo Freire, né? Paulo Freire não está mais vivo, né? E que é o patrono da educação brasileira. Porque a ideia do Paulo Freire é a de a gente pensar a radicalização, no caso dele, da pedagogia. Ele propõe uma pedagogia do oprimido, ou seja, a maioria das pessoas no Brasil não tem acesso à educação, ainda hoje. Ainda que os nossos números tentem mostrar que essas pessoas têm acesso à escola, isso não significa que elas têm acesso à educação. Né? A gente pode discutir isso com mais calma também. A gente vai ter lá na frente a questão da psicologia social e a psicologia educacional. Né? E isso está muito próximo, né, de uma ideia de conscientizar as pessoas sobre o mundo em que elas vivem. O que tem a ver com a ideia da teologia da libertação, que é a de que a igreja cristã, seja ela católica ou protestante, busca ajudar os pobres, busca levar aos pobres a condição de sujeitos sociais, de cidadania, de defesa de direitos. E o Martim Baró traz isso para o campo da psicologia. Então, isso é mais importante e as teorias precisam responder a essa luta pela libertação dos povos, né? Pela conscientização das pessoas. Então, a ideia aqui qual seria? Né? A gente buscar, a partir da psicologia também, formas de transformar o grupo, a comunidade, a sociedade em que trabalhamos e na qual se produzem os problemas sobre os quais queremos influir. Tá? Isso daqui é um texto da Maritza Monteiro. Vocês vão ter aula com o Zé Fernando, ela eu acho que é a autora favorita do Zé Fernando. Ela trabalha com psicologia comunitária e é uma autora venezuelana, né? Bastante estudiosa do Martim Baró. Tá? E que traz essas discussões todas anteriores que a gente está fazendo para o campo da psicologia social. Então a ideia é essa, assim, a primeira pergunta que a gente teria que fazer é como transformar grupos, comunidades, a sociedade, né? Que problemas surgem daí? Não somos nós que inventamos o problema e vamos para o mundo para saber qual é esse problema. A gente tenta identificar com essas pessoas quais são os problemas. O Baró tem uma passagem bonita, a gente vai ver mais adiante, em que ele fala assim: quando os estudantes vêm me pedir referências bibliográficas, eu digo para eles que antes eles precisam tomar um banho de realidade. É se perguntar não quais são os problemas que os teóricos da psicologia formularam, mas quais são os problemas do cotidiano das maiorias da América Latina. E aí vocês vão ver que se a gente pegar quais são os reais problemas dessas pessoas, a psicologia tem muito pouco para responder, ou ela não aborda. Né? A gente está aqui tratando de problemas levantados por Freud, por Lacan, por Skinner, por Rogers, por um bocado de gente que são importantes, a gente não está dizendo que não sejam, mas que muitas vezes passam bem longe. Né? Para vocês terem uma ideia de uma crítica importante da psicologia feminista, e que quando eu li eu fiquei intrigado, é a gente pensar que mais de 90% das profissionais da psicologia são mulheres. E a gente consegue passar 5 anos na faculdade de psicologia, mas muitos anos na profissão, sem discutir questões básicas da psicologia feminina. Sem discutir questões de menstruação, de gravidez, de parto, de puerpério, de maternidade, né? E tantas outras
como as opressões da mulher no cotidiano. Teve uma pesquisa de uma diretora do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, justamente sobre isso, né, partindo do pressuposto de que boa parte do que as mulheres sofrem tem a ver com questões de gênero, né, por opressão masculina em geral, e boa parte das psicólogas que ela entrevistou não conseguem identificar questões de gênero nos seus atendimentos, no seu cotidiano. Né? Então são os pontos cegos que a gente estava falando aí. Tá? Mas voltando aqui para o texto da Marisa Monteiro, para não me demorar muito. Quais as origens psicossociais das situações de desigualdade e opressão? Como se produzem mudanças sociais? Como se manifestam as formas de resistência às situações de desigualdade? Todos esses são temas que a Marisa Monteiro tentou sistematizar num congresso sobre psicologia social e sobre psicologia da libertação. Tá? Então a ideia qual seria? É um desafio a psicologia social se voltar para essas questões. Vocês vão ver que a gente tem um pouco material sobre isso ainda hoje, né, com uma proposta aí de mais ou menos 30 anos de 30, 80 e poucos, 90 e poucos, quase 40 anos, e isso acontece de uma forma geral, porque a psicologia trata de mil outras questões, reproduz vários outros discursos e não se volta para estas questões. Então, acho que isso é bem claro, né? E esse é um desafio que a gente tem e que a gente está tentando também trabalhar aqui na nossa disciplina. Tá? E, por último, vem o giro metodológico, né? Que é o quê? Como a gente estava falando, se a gente aceita que epistemologicamente a gente precisa romper com muita coisa, que em termos de linguagem e de construção do nosso linguajar sobre o cotidiano nós precisamos transformar muita coisa, não dá para continuar com os mesmos métodos. Né? Ou se a gente quer se engajar mais nas questões sociais, de desigualdade e de tentar transformar a realidade de grupos, comunidades, sociedades, não dá para continuar com o mesmo método asséptico que fica investigando duas variáveis a partir do método experimental. Há quem acredite que dá, obviamente, que é o que eu estou tentando mostrar, que foram aqueles primeiros eixos, né, os dois primeiros eixos. Então a gente tenta adaptar essa metodologia a uma nova agenda. Mas o que a psicologia social crítica no geral está dizendo é não dá para adaptar aquela metodologia a essa nova agenda. Essa nova agenda requer metodologias diferenciadas. Então, há um predomínio da pesquisa qualitativa em relação à pesquisa quantitativa. Isso não significa um descarte da pesquisa quantitativa, mas só números falam um pouco sobre as interpretações dos atores, dos agentes sociais no seu cotidiano, nas suas situações de conflito, de luta. Né? Então é preciso que a gente conheça como essas pessoas no seu dia a dia desenvolvem as suas atividades e desenvolvem o seu conhecimento, os seus métodos para viver no cotidiano. Para quem nunca ouviu falar disso, vale a pena dar uma pesquisada, vocês vão ter disciplina de pesquisa mais adiante. Mas as pesquisas qualitativas, em geral, estão vinculadas a entrevistas, entrevistas mais abertas, estão vinculadas à possibilidade de a gente fazer grupos e conversar com grupos, às vezes de fazer intervenções ou participar de certos movimentos sociais, que é o que se chama de pesquisa-ação. Né? Então não há um pesquisador neutro que vai lá e observa. O fato de você estar em campo já muda o campo. Né? E muitas vezes a ideia é, nós vamos lá, vamos intervir, vamos ver como é que isso muda. Um cientista de carteirinha daqueles vai dizer, mas não há objetividade nenhuma nisso. E os cientistas sociais, ou as pessoas das pesquisas qualitativas vão dizer, mas realmente não existe objetividade nenhuma nem no que vocês fazem. Né? Então o que a gente quer mesmo é entender como essa subjetividade é compartilhada, como essa intersubjetividade produz conhecimento e esse conhecimento produz realidade. Né? Então essa ideia de que o próprio método constrói realidade. Ao observar a realidade de uma forma supostamente neutra, asséptica e distante, eu estou construindo uma relação e provavelmente as pessoas vão agir conforme essa relação. Né? Se eu participo, isso muda. Né? E nós estamos já deliberadamente construindo uma outra forma de realidade. Então, o que eles estão tentando dizer é não tem como separar o pesquisador do campo. Né? E independente dos detalhes metodológicos, a gente pode discutir isso mais adiante também. Quem quiser escrever sobre isso vale muito a pena também.
né? É o fato de que existe uma ética, não só no sentido de, olha, não, tem que ter um termo que a pessoa precisa assinar, né? A gente precisa dar uma devolutiva, a gente não pode fazer qualquer pergunta, a gente tem que ter uma ética quando lida com as pessoas, sim, precisa, mas o que eles estão tentando dizer é, o método em si já é ético. Quando eu faço uma pesquisa, qual é o meu objetivo? O que, que eu transformo? O que, que eu mudo ao fazer a pesquisa? Então, é muito comum vocês encontrarem, por exemplo, vou dar um exemplo real, né, de onde eu estudava, pesquisas com os efeitos dos raios ultravioleta no olho esquerdo da abelha. Né? Essa é uma pesquisa de psicologia da percepção, muito voltada para uma metodologia mais tradicional, experimental e por aí vai. Né? No departamento de psicologia social você já vai ter outras coisas, como, por exemplo, um estudo sobre humilhação social feito em uma comunidade tal, né, em que a pessoa vai, conversa. Tem um estudo que ficou famoso de um rapaz que se veste de gari e que vai viver algumas horas como gari, que conversa com os garis, né, as pessoas que varrem rua, da limpeza urbana, e descreve seus sentimentos, a sua condição, e acaba que acontece que ele um dia volta para a faculdade vestido de gari e ninguém fala com ele. Né? Os colegas dele, as pessoas que conviviam com ele, que sempre falavam com ele, quando vem ele vestido de gari, não falam com ele. E ele começa a refletir sobre como este lugar social, o lugar da profissão, muda muito as relações, né, das pessoas, tá bom? Então, eu acho que com isso, vamos ver, assim, né, a gente encerra com a parte bonitinha, né, os autores dão aí uma ilustração estética, né, e eles acham que esse quadro, que é a chave para os campos, ou La Clef des Champs, do René Magritte, de 1933. O Magritte é um surrealista belga, né? Nascido na Bélgica, e que pinta uns quadros muito interessantes. Ele coloca o cavalete e você já não sabe... ele desenha o cavalete no quadro, então você não sabe o que é o quadro e o que é a paisagem que ele está pintando. É como se ele estivesse dizendo, aquilo que eu represento e o mundo se misturam, né? Nesse quadro é muito interessante porque é como se a gente estivesse vendo o mundo pela janela, mas se a gente quebra esse vidro, os pedaços do mundo vêm. Né? Ou seja, por onde a gente olha para o mundo, constrói esse mundo. Né? E fica com marcas desse mundo. E essas coisas se confundem. Então é um quadro muito bonito. Né? O Magritte tem quadros fantásticos, né? Vale muito a pena vocês darem uma fuçada aí depois. Botem lá no Google René Magritte e imagens, né? E viagem nas imagens dele. O Peter Spink e a Mary Jane Spink colocam esse quadro como um símbolo, né? Estético do capítulo que eles trabalharam. Tá bom? Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui e volto para um último vídeo curtinho, apresentando um pouco da estrutura do manual, só por curiosidade mesmo, para a gente conhecer.